Você sabia que algumas pessoas serão deixadas para trás após o arrebatamento? O que vai acontecer com elas? Quem são essas pessoas? Por que serão deixadas para trás? Antes de prosseguirmos, vamos primeiro entender o que é o arrebatamento. O arrebatamento é um evento no futuro onde Deus levará todos os verdadeiros cristãos da terra. Isso prepara o cenário para o julgamento de Deus durante o tempo chamado tribulação. Deus trará de volta à vida todos os salvos que morreram, dará a eles novos corpos perfeitos e os tirará da terra. Os vivos também receberão novos corpos perfeitos e serão levados naquele momento. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17: Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É muito importante mencionar que a palavra arrebatamento não é encontrada na Bíblia. O termo vem de uma palavra latina que significa carregar, transportar ou retirar de algum lugar. A ideia do arrebatamento é claramente ensinada na Bíblia e é apoiada por muitas passagens. Esse tema é muito delicado, mas também crucial porque devemos considerar o quão pronto estamos para o arrebatamento. Também ajuda a nos alinharmos e a examinarmos os nossos corações com base na palavra eterna de Deus para ver onde precisamos fazer mudanças. À medida que avançamos nessa discussão, nossa passagem principal será João capítulo 3, versículo 18, que diz: Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia nos diz que aqueles que creem em Jesus Cristo não são condenados, mas a história é diferente para os incrédulos. Eles estão se afastando da única solução de Deus para os seus pecados. Ao rejeitar o maior presente de Deus e não crer, eles estão aumentando seus pecados e chamando Deus de mentiroso. A menos que essas pessoas mudem os seus caminhos e creiam no Evangelho, elas enfrentarão a condenação. Este é um apelo para que todos aceitem Jesus Cristo como sacrifício perfeito pelo pecado e evitem a condenação que aguarda aqueles que recusam essa oferta de salvação. Agora vejamos alguns grupos de pessoas que serão deixadas para trás após o arrebatamento. O primeiro grupo são os indecisos. Algumas pessoas estão fechadas à mensagem de salvação, não importa o quanto ouçam sobre ela. Elas não tomarão a decisão de seguir a Jesus, mesmo que ouçam sermões ou mensagens poderosas. O que é interessante nesse grupo de pessoas é que elas continuam adiando sua decisão como se controlassem suas próprias vidas. Elas sabem, no fundo, que Jesus é o único caminho para Deus, mas não aceitam seu sacrifício fazendo dele o seu Senhor e Salvador. Esse grupo inclui muitos fiéis, pessoas que nasceram e foram batizadas na igreja, e até mesmo filhos de pastores, bispos e outros líderes da igreja. Elas conhecem o Evangelho, mas negam o seu poder para salvá-las dos seus pecados. É interessante notar que as pessoas deste grupo nunca tomam uma decisão significativa de seguir a Jesus durante a vida. Algumas até acreditam, erroneamente, que o arrebatamento já aconteceu, enquanto outras pensam que é apenas uma fantasia religiosa destinada a manter as pessoas presas e com medo. São as pessoas sobre quem a Bíblia alerta e dizem coisas como: nossos pais nos contaram sobre o arrebatamento, mas ainda não aconteceu, já faz muito tempo. A Bíblia chama essas pessoas de escarnecedores. Elas perguntam quando Jesus voltará, se esquecendo de que ele é paciente, esperando que todos se arrependam e não pereçam. A indecisão as levará a ficar para trás. Pense na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13. São como as 5 virgens tolas que tinham lâmpadas, mas não tinham óleo para acendê-las. Quando o noivo chegou à meia-noite, elas não tinham azeite. Enquanto foram buscar, o noivo veio e levou as 5 virgens prudentes. A procrastinação é muito perigosa quando se trata de tomar decisões sobre sua eternidade. Muitas pessoas ficarão para trás por conta da procrastinação e da indecisão. Alguns jovens acreditam que vão aproveitar os 20, 30 e 40 anos que têm pela frente e que tomarão a decisão quando chegarem aos 60. Mas isso não é sábio, pois sua vida não está em suas mãos. Este é um dos truques do diabo para enganar as pessoas e levá-las à condenação eterna. Quero que você saiba que pessoas morrem todos os dias, boas e más, doentes e saudáveis, jovens e velhos, ricos e pobres. Ninguém está garantido de acordar no dia seguinte. Se você já sabe e está convencido em seu coração que Jesus veio e morreu pelos pecados do mundo, não há sentido em ficar indeciso sobre sua decisão de seguir a Deus. Você pode tomar a decisão hoje e estar no caminho da felicidade eterna, ou pode continuar procrastinando.
o que é extremamente perigoso, pois você não sabe quando a trombeta soará. O segundo grupo é o das pessoas que se acham mais santas do que você. Esse também é conhecido como grupo das pessoas hipócritas. O que significa ser mais santo do que você? Significa estar tão convencido da nossa perfeição humana em vez de abraçar a perfeição de Jesus que nos é dada gratuitamente pela fé. É uma verdade dolorosa que aqueles que acreditam na sua justiça própria serão deixados para trás após o arrebatamento. Essa categoria de pessoas confia mais na sua atitude, comportamento e sacramentos mais santos do que na obra consumada de Jesus na cruz no Calvário. Uma coisa que é muito comum com as pessoas nessa categoria é que elas confiam no esforço humano e não na graça divina. Elas não veem a salvação do ponto de vista da graça, elas veem pelas obras. A atitude delas está intimamente relacionada com a dos fariseus nos dias de Jesus. Ao longo do Novo Testamento, Jesus apontou a atitude deles de se julgarem mais santos do que todos, o que os fazia parecer bem, mas no fundo estavam sendo oprimidos pelo pecado da justiça própria. Os fariseus se baseavam em coisas como quanto tempo oravam, quantas vezes jejuavam, quanto doavam, com que regularidade iam à sinagoga e com que frequência atendiam os pobres e necessitados na sociedade. Embora todos esses atos sejam ótimos para cada filho de Deus, é mais importante que saibamos que ninguém pode confiar nessas coisas para ser salvo. Veja o que diz Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A justiça própria é uma miragem mortal que engana muitas pessoas, fazendo-as acreditar que podem ser salvas por seu próprio mérito. Esses indivíduos rejeitam a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, o que os levará a serem deixados para trás no dia do arrebatamento. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos confirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A justiça própria cria um coração que geralmente está longe de Deus e cheio de orgulho, julgamento e um espírito muito crítico que os desconecta das verdadeiras bênçãos da graça de Deus. Ninguém que se julga mais santo do que você será arrebatado, pois colocam sua confiança em seu próprio mérito em vez de na obra consumada de Cristo. Em vez de se apegar exatamente àquilo que te desqualifica, por que não abraçar a graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus e abandonar a arrogância? A graça de Deus é maravilhosa, porque não há nada que você faça que te qualifique para ela. É por isso que muitos não serão arrebatados. Parece simples demais para ser verdade, mas isso nos leva ao último grupo que quero compartilhar com vocês. O terceiro grupo são o grupo dos incrédulos. Em contraste com a opinião popular, o pecado que leva as pessoas para o inferno é o pecado da incredulidade. A incredulidade é o que considera o maior mal da terra. Quem é o incrédulo? Um incrédulo é alguém que se recusa a colocar sua fé em Jesus Cristo. Esse grupo está destinado a ser deixado para trás após o glorioso arrebatamento. Pessoas que não creem já estão condenadas de acordo com João capítulo 3, versículo 18. Essas são pessoas que permanecem decididas quanto à sua rejeição da oferta de salvação de Deus. Elas rejeitam erroneamente a divindade de Cristo e chegaram a uma conclusão deliberada sobre a sua posição em relação ao sacrifício de Jesus. Essa negação deliberada é o que mantém seu nome fora do livro da vida. Através dessa negação, fecham sobre si a porta da misericórdia de Deus e estão agora marcadas para a condenação eterna. É por isso que essas pessoas serão deixadas para trás após o arrebatamento. É impossível rejeitar voluntariamente o dom da salvação de Deus sem as consequências nefastas do inferno eterno. Esta é uma verdade que muitas pessoas não querem admitir hoje. Não há nada que possa ser feito a alguém que morre sem crer em Jesus. Não existe isso de purgatório. O purgatório é um engano. Ele não é bíblico e continua sendo uma fantasia religiosa. Rezar pelos mortos é tão eficiente quanto tapar o sol com uma peneira. Ouça o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, sobre a importância de estar reconciliado com Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Aqueles que não creem terão que lidar com o terrível resultado de rejeitar o Salvador. Embora Deus ame a todos, seu amor não permitirá que todos sejam levados no arrebatamento, pois já tiveram a chance de acertar sua melhor oferta. O arrebatamento é apenas para aqueles que foram purificados pelo precioso sangue de Jesus.
Perder o arrebatamento não é o problema principal. O verdadeiro problema é viver o sofrimento e a dor da grande tribulação. É também a agonia de saber que a salvação é gratuita e simples, mas mesmo assim você a ignorou. Aqueles que ficarem para trás terão muito com que lidar, pois não há meio termo com o arrebatamento. Você será levado ou deixado para trás. Não há como negociar isso. Isso também deve nos motivar, como verdadeiros cristãos, a espalhar o evangelho como nunca antes. O amor de Deus está alcançando todos nós agora, enquanto ainda há tempo. Quando soar a trombeta de Deus, a pergunta que ficará é: você será levado ou deixado para trás? Na jornada rumo à redenção, há uma verdade que não podemos ignorar. Nem todos os caminhos levam à salvação. Vamos mergulhar numa exploração profunda, numa narrativa tecida a partir do próprio tecido da graça e do julgamento, nos concentrando no tema comovente: 7 tipos de pessoas que não conseguem ser salvas. O primeiro tipo são as almas autoconfiantes, aquelas que se deleitam com a sua própria justiça percebida. Elas se destacam como árvores em um penhasco, com raízes emaranhadas pelo orgulho, em vez de plantadas no solo humilde da fé. Elas são como atores num palco, executando roteiros de piedade enquanto seus corações vagam num deserto vazio espiritual. Suas orações são ecos de autoelogio e não apelos sinceros pela misericórdia divina. O segundo tipo, aqueles que usam máscaras, não de tecido, mas de engano e fingimento. Sim, estou falando dos fariseus modernos, os atores da grande peça da vida que se esqueceram do seu verdadeiro eu. Imagine caminhar pela vida com uma máscara tão convincente que até você esquece quem está por baixo dela. Esses indivíduos são aqueles com quem frequentemente nos sentamos ao lado sem saber que por baixo de suas melhores roupas de domingo existe um coração tumultuado. Eles falam de pureza, mas suas noites são marcadas pelas sombras do vício. Eles proclamam fidelidade, mas vagam pelos becos da traição. Eles levantam as mãos em adoração, não em rendição a Deus, mas como uma performance para os olhos do mundo. Consideremos o rebelde quieto que insiste: não preciso ir à igreja para me sentir próximo de Deus. No entanto, eles perdem completamente o foco. Não se trata do edifício, ou da construção, ou do prédio. Trata-se da comunidade, de união de almas em busca de algo maior. E há também o frequentador da igreja, aquele que está fisicamente presente, mas espiritualmente ausente, suportando o culto como uma criança, contando os minutos até o recreio. Eles sabem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Aqui está o cerne da questão. Uma vida de dualidade é uma vida de turbulência. É um caminho traiçoeiro que afasta da própria salvação os que procuram. Quão trágico é estar nos portões do paraíso, apenas para descobrir que a chave não cabe porque nunca foi feita para ser uma chave falsa. O terceiro tipo de pessoa que não pode ser salva são aqueles camaleões da fé, aqueles que se misturam aos bancos da igreja, cujas palavras são uma melodia de devoção, mas as suas ações são uma melodia discordante. Eles são os frequentadores das manhãs de domingo, cujos dias da semana são desprovidos da luz que afirmam seguir. Considere os batimentos cardíacos que batem em negação, ou os olhos que se fecham para os milagres exibidos diante deles. Embora os céus declarem sua glória, eles escolhem a cegueira em vez da visão. Não se trata de um simples descuido, é um coração trancado contra o sussurro da verdade. A chave? A fé. Não apenas um aceno ao divino, mas uma confiança profunda e inabalável de que Deus, em seu amor infinito, ressuscitou seu Filho dentre os mortos, oferecendo uma tábua de salvação para a humanidade. Essa não é uma história de mera descrença, é uma saga de conexões perdidas com a eternidade. Cada alma que permanece firme na dúvida é como um navio que se recusa a navegar ancorado no ceticismo. Eles estão perdendo, não uma chance passageira, mas uma promessa eterna. É uma situação terrível que ecoa com o silêncio de uma chamada não atendida. Nunca é tarde demais. A ponte da fé não é apenas para os que creem, é para quem busca, para o cético, para o quebrantado. É para qualquer pessoa disposta a dar o primeiro passo de fé. Portanto, ao refletir sobre os grandes mistérios da vida, lembre-se do poder da fé. Não se trata apenas de evitar um caminho sem volta, mas de abraçar uma jornada de esperança sem fim. Quarto, não ignoremos os céticos.
aqueles que dissecam cada milagre com o bisturi do cinismo. Exigem sinais, mas cegam-se às maravilhas que dançam no cotidiano. Seus corações são fortalezas, imunes às palavras da verdade que falam nos ventos da vida cotidiana. Consideremos a pessoa que, com um mapa nas mãos, insiste que seu próprio intelecto ou recursos pode traçar um caminho para a salvação. Ela estuda as Escrituras não para abraçar a Cristo, mas para encontrar uma brecha, um atalho. Ela confia em sua própria força, riqueza ou status, acreditando que pode abrir um caminho para a vida eterna. Mas aqui está a verdade inabalável. Essas rotas, por mais atraentes que sejam, levam apenas a becos sem saída. Não há substituto, nem alternativa, nem desvio que ignore a necessidade de Cristo na nossa salvação. Reflita sobre isso. O sacrifício de Jesus na cruz não foi um mero acontecimento histórico, foi o último ato de amor, um resgate pago integralmente pelos nossos pecados. Abraçar qualquer outro meio de salvação é se afastar do dom mais precioso já dado. É como ter a chave de um baú de tesouro e escolher vagar indefinidamente, procurando outra maneira de entrar. Nesse momento, peço que você considere o seu caminho. Você está caminhando em direção à luz com Cristo ou está procurando outras maneiras fúteis de se salvar? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador não é apenas mais uma decisão, é a decisão, aquela que ilumina o caminho para a verdadeira vida. Não se trata de incutir medo, mas de despertar esperança, uma esperança que te convida a se afastar das sombras da incerteza e abraçar a certeza de Deus. Considere também os ecoadores da fé, aqueles que papagaiam versos e hinos sem nunca deixar a melodia penetrar em suas almas. São como juncos ocos, balançando com as marés da doutrina, mas sem a raiz da convicção. A sua fé é um manto emprestado, usado para ostentação, em vez de uma vestimenta tecida de testemunho pessoal. E o que dizer dos rebeldes silenciosos, aqueles que concordam com a cabeça, mas caminham em rebeldia? Eles são os enigmas, as suas vidas são um labirinto, onde a verdade se perde nas sombras do compromisso e da conveniência. Eles são os vagabundos no mar da fé, com as velas rasgadas pelos ventos do fascínio mundano. A quinta categoria daqueles que se encontram fora do alcance da salvação são os blasfemadores. Considere as palavras profundas de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, onde é declarado que todos os pecados podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não é apenas um erro ou engano, é uma negação total e uma zombaria da verdade divina, uma rebelião contra a forma mais pura de autoridade espiritual. Aqueles que trilham esse caminho rompem os laços com esperança e graça, assumindo uma postura imperdoável. Não vamos medir palavras aqui. A narrativa da vida após a morte é repleta de equívocos e ilusões. Muitos acreditam que as orações póstumas podem alterar o destino eterno de alguém. No entanto, a dura realidade é essa. Uma vez que a pessoa morreu, as chances de salvação não existem mais. O conceito de limbo purgatorial é um mito reconfortante desconectado da dura realidade da lei espiritual. Nossas vidas, as decisões que tomamos, as crenças que mantemos, esses são os roteiros que escrevem nossa história final. Se negligenciarmos a oportunidade de redenção, depositar as esperanças em intercessões post-mortem é como se agarrar ao vento. Que isso seja um lembrete estimulante para abraçarmos a luz, para valorizarmos a oferta divina de perdão e para vivermos de uma maneira que honre o Espírito dentro e ao nosso redor. Pois nesta compreensão reside a esperança de um caminho rumo à salvação, um caminho iluminado pela fé e guardado pela graça divina. O sexto tipo de pessoas que não podem ser salvos são aqueles que andam nas margens, com suas histórias não contadas, as suas lutas invisíveis. O hipócrita que vai à igreja e diz: sim, irei à igreja, mas não posso fazer toda essa loucura de cantar, dançar e orar. Contanto que eu conheça Deus, isso é tudo que eu preciso. Será que você se acha grande demais para Deus? Ou tão importante que você não pode mover o seu corpo para Jesus? Nós vemos e conhecemos você, e o mais importante, Deus te conhece. Você tenta o seu melhor para ser invisível. Aqueles que ficam em segundo plano, suas vozes são um mero sussurro no coro da fé. Deus quer ser adorado e louvado. Ele nos criou para que possamos adorá-lo. Como você vai suportar uma eternidade cantando, gritando e adorando a Deus
Se não aguenta ir à igreja por 90 minutos num domingo de manhã. O sétimo tipo de pessoas que não podem ser salvas são os guerreiros cansados. Aqueles que lutaram em nome da fé, mas carregam as cicatrizes da raiva não resolvida e da falta de perdão. São como soldados que regressam de uma guerra que nunca compreenderam, com a armadura amassada e o espírito ferido. Imagine uma árvore vibrante, uma vez enraizada no solo fértil da fé, agora se desenraizando para buscar consolo no deserto árido. O apóstata é como essa árvore, que já floresceu nos princípios da justiça, mas agora vagueia, buscando a miragem dos prazeres mundanos. A Bíblia pinta esse quadro vividamente com as palavras comoventes de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 22, ecoando a realidade sombria de uma alma perdida em sua própria liberdade. Por que isso é importante para nós? Porque esta não é mais uma história de cautela, é um reflexo da fragilidade humana. É a história de buscar calor num fogo que promete luz, mas só fornece cinzas. O apóstata conhece a melodia da verdade, mas escolhe dançar ao som das melodias discordantes do engano e da desilusão. Ele viu o amanhecer, mas virou as costas buscando consolo na noite. Não estamos aqui para condenar, mas para estender a mão, para lembrar aos que se desviaram que o caminho de volta nunca está selado. É um apelo para considerar o amor que nunca desaparece, a graça que sempre é estendida e a promessa eterna que te aguarda. Se você se desviou da fé, tome este vídeo como uma oportunidade de saber que nada está perdido para você, contanto que você se arrependa. Portanto, ao ponderarmos sobre este tema solene, não o façamos com corações de pedra, mas com espíritos dispostos a compreender e abraçar. Lembremos que cada jornada é única e que dentro de cada passo rebelde há um potencial de retorno. E para você, que pode estar numa encruzilhada, saiba disso. Sua história não está escrita nas estrelas, mas nas escolhas que você fez. E cada dia é uma nova página esperando para ser virada. Deus não pode salvar os mortos. Muitas vezes, as pessoas fazem orações por seus entes queridos, falecidos, seu pai, mãe, irmão, irmã, etc. Eles vão aos ministros da palavra e dizem: pastor, por favor, ore pelo fulano de tal. Sinto muito, mas você pode não querer ouvir isso. Mas eu direi a você, depois de falecer, depois de morrer, nem todas as orações dos santos da terra poderão te salvar. Sua voz, sua história e sua perspectiva são importantes. Juntos, vamos buscar a verdade, espalhar o amor e ser faróis de esperança no mundo que tanto precisa dela. Será que você é uma descrição de alguém nessa lista? Se for esse o caso, faça um esforço agora para modificar o seu comportamento, pois Deus é incapaz de conceder misericórdia aos mortos. Em vez disso, utilize os dias restantes para combater o bom combate. Diga a si mesmo que você fará uma mudança em seu comportamento agora mesmo. Se essa mensagem tocou você, nos diga como, dando um like neste vídeo e escrevendo na área de comentários que você tomou a decisão de mudar o seu comportamento hoje. No livro do Apocalipse, uma profecia assustadora revela o aviso final de Deus sobre a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 13, nos fala de um mundo mergulhado em um desespero sem precedentes. Um mundo onde o mal corre desenfreado e as trevas prevalecem. Esse cenário do fim dos tempos revela uma realidade sombria onde os julgamentos de Deus são desencadeados. Mas em meio ao caos, há um raio de esperança, um farol de luz que brilha na escuridão. O livro do Apocalipse, com suas imagens vívidas e narrativa cativante, contém a chave para a compreensão deste período tumultuado. É uma revelação como nenhuma outra, repleta de mensagens enigmáticas e significados ocultos. À medida que nos aprofundamos nas suas páginas, desvendamos a mensagem da profecia e da revelação do plano divino. O que será da humanidade quando confrontada com circunstâncias tão terríveis? Como a fé resistirá diante do mal avassalador? Estas questões pesam muito nos corações dos cristãos, nos convidando a procurar uma compreensão mais profunda da nossa fé e das implicações do fim dos tempos. Confiamos em Deus que este vídeo tocará seu coração,
acendendo um novo avivamento que te levará a uma devoção mais profunda a Deus. Em Apocalipse, a Bíblia fala sobre 7 trombetas cujos toques desencadeiam uma série de calamidades épicas sobre a terra e todos os que nela vivem. Cada toque das trombetas anuncia uma nova catástrofe, mergulhando a terra no caos e na incerteza. Imagine estar na terra enquanto a primeira trombeta soa e testemunhar o desenrolar de pragas inimagináveis. Os mares, outrora serenos e vivificantes, se transformam em sangue. Ao ressoar a segunda trombeta, as águas que sustentam a vida se tornam amargas. Então a terceira trombeta traz à tona um evento cataclísmico que abala os próprios alicerces do nosso entendimento. Corpos celestes caem dos céus, colidindo com a terra. É uma exibição deslumbrante de destruição e caos. Mas as calamidades não param no domínio físico. A quarta trombeta revela um enxame de gafanhotos que emerge do abismo, enviado para atormentar os habitantes da terra. Esses gafanhotos possuem um poder terrível de infligir dor e sofrimento, sendo seu líder Abaddon, o destruidor. Então temos a quinta, a sexta e a sétima trombetas. Outra coisa que lemos no livro do Apocalipse é a ascensão do Anticristo, uma figura marcada pelo engano e pela tirania. Imagine quando o Anticristo subir ao palco global, cativando os corações e mentes das massas. Com sua língua afiada e comportamento carismático, ele tece uma teia de engano, atraindo as pessoas para suas garras. Esta natureza enganosa espelha a serpente do jardim do Éden, apelando aos nossos desejos e nos afastando da verdade. À medida que o Anticristo ganha poder, ele estabelece uma ordem mundial e exige lealdade inabalável. O falso profeta, cúmplice do Anticristo, realiza sinais e prodígios para enganar as massas, as desviando do caminho da justiça. Este falso profeta personifica a rebelião contra o Criador, procurando estabelecer um reino falso que se opõe à ordem divina de Deus. Mas, à medida que tudo isto se desenrola, a Bíblia nos diz que a misericórdia de Deus brilha intensamente enquanto ele intervém com 3 anjos especiais, conforme citado em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 13. Este ato divino não tem precedentes, demonstrando o profundo amor de Deus pela humanidade e o seu desejo de trazer salvação e justiça ao mundo. Mas o que esses anjos dizem? O primeiro anjo aparece voando pelo céu proclamando o evangelho eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 7 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. É como se os próprios céus declarassem estas boas novas a todas as pessoas. A mensagem do anjo transcende as barreiras linguísticas, alcançando todos os cantos do mundo. Enfatiza a necessidade urgente da humanidade temer e adorar a Deus. Este chamado para temer a Deus não se trata de se encolher de terror, mas sim de reconhecer seu amor, santidade e autoridade inspiradores de temor. É como estar na presença de uma montanha majestosa, sentindo uma sensação de reverência e humanidade. A mensagem do primeiro anjo convida todos a entrar num relacionamento profundo e pessoal com o nosso Criador, dando a Deus a reverência e adoração que Ele merece. Agora vamos voltar nossa atenção para o segundo anjo. Este mensageiro celestial faz um anúncio profundo: a queda da Babilônia. Veja Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. No contexto bíblico, Babilônia simboliza os sistemas e ideologias corruptos que se opõem ao reino de Deus. Representa o fascínio do poder mundano, do materialismo e da rejeição da autoridade de Deus. A mensagem do segundo anjo serve como um aviso de que estes sistemas
construídos sobre o engano e o egoísmo, acabarão por desmoronar. Nas nossas próprias vidas podemos encontrar a influência da Babilônia. Ela pode se manifestar como a pressão para nos conformarmos com normas sociais que contradizem os nossos valores cristãos, ou a tentação de dar prioridade ao sucesso mundano em detrimento do crescimento espiritual. O anúncio do segundo anjo nos leva a avaliar as nossas prioridades, a resistir às tentações da Babilônia e a procurar o reino de Deus acima de tudo. Isso nos assegura que não importa quão influentes ou invencíveis estes sistemas corruptos possam parecer, a justiça de Deus prevalecerá e o seu reino perdurará. Agora vamos considerar a mensagem do terceiro anjo em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Este anjo emite uma advertência solene contra a adoração da besta e a aceitação de sua marca. A besta representa a personificação da rebelião contra a autoridade de Deus e da rejeição da sua verdade. As consequências de se alinhar com a besta e rejeitar a Deus são graves, pois o anjo descreve o derramamento da ira de Deus sobre aqueles que escolhem rejeitá-lo. Em nossas vidas, testemunhamos paralelos com esse aviso. Deus estende a mão incansavelmente até nós, nos oferecendo salvação e misericórdia. No entanto, muitos rejeitam seu chamado. Hoje, como nos tempos bíblicos, Deus nos alerta, desejando o nosso arrependimento e oferecendo uma chance de nos voltarmos para Ele. É nossa responsabilidade atender ao seu chamado. Mesmo nos tempos mais sombrios e durante a ascensão do anticristo, Deus envia mensageiros para alertar e chamar os pecadores ao arrependimento. O desenrolar do Apocalipse deveria funcionar como um alerta. Aqueles que persistem no pecado e rejeitam o Evangelho assumem a responsabilidade pelas suas consequências eternas. Este aviso é um lembrete da batalha espiritual contínua que enfrentamos. Assim como o terceiro anjo enfatiza as terríveis consequências de rejeitar a verdade de Deus, também destaca o amor e a graça incomensuráveis disponíveis para nós através de Jesus Cristo, e nos convida a abraçar de todo o coração a verdade de Deus, a rejeitar qualquer forma de idolatria e a encontrar refúgio no seu amor infalível. É um apelo à humanidade para que se afaste do caminho da destruição e abrace a oferta de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, em meio ao caos e à incerteza do fim dos tempos, há um apelo urgente que ecoa pelas páginas da Bíblia. É um apelo para temer a Deus, para reconhecer seu julgamento e para se afastar do pecado. Este apelo não deve ser considerado levianamente, pois a falta de temor a Deus é uma questão crítica do nosso mundo hoje. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. A falta de temor a Deus não é apenas uma preocupação casual. É uma ausência profunda que lança sombras sobre corações e mentes. Numa sociedade muitas vezes movida pelo interesse próprio e pelos prazeres momentâneos, o conceito de reverenciar a Deus parece estar a desaparecer. Mas a verdade é que o julgamento é iminente. É uma realidade da qual não podemos escapar. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre as consequências de nossas ações e das escolhas que fazemos. Ela nos chama ao arrependimento e a nos voltarmos para Deus antes que seja tarde demais. Tal como os dias de Noé, quando o dilúvio veio e levou os injustos, chegará um tempo em que o julgamento de Deus será desencadeado sobre a terra. Atos capítulo 17, versículos de 30 a 31 nos diz: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância,
Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. No entanto, infelizmente, mesmo face às intervenções divinas e aos sinais inegáveis, alguns ainda podem escolher a rebelião. Isto realça a complexidade do livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre a obediência e a desobediência. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu a liberdade de fazer escolhas, mas também nos responsabiliza por essas escolhas. Nos tempos mais sombrios, quando o mal parece prevalecer e a esperança parece desaparecer, Deus oferece a salvação e a oportunidade de arrependimento. Ele estende sua mão misericordiosa, nos convidando a voltar para Ele em busca de perdão e redenção. Assim como um pai amoroso espera pacientemente que seu filho rebelde volte para casa, Deus espera pacientemente que cheguemos até Ele. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, declara: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, não deixemos enganar pelo fascínio deste mundo, nem sejamos consumidos pela falta de amor a Deus que nos rodeia. Em vez disso, atendamos ao apelo urgente, reconheçamos o julgamento iminente e escolhamos nos voltar para Deus. Que possamos abraçar a sua misericórdia, seu amor e sua oferta de salvação, pois é nele que encontramos a verdadeira esperança e a vida eterna. Ao refletirmos sobre estas palavras, respondamos com o coração aberto, procurando honrar e adorar a Deus, resistindo ao fascínio dos sistemas mundanos e encontrando o nosso refúgio final no amor e na graça de Jesus Cristo. Tempos atrás, nossos domingos eram sagrados, reservados para comunhão e adoração. As famílias, ligadas pela tradição e pela fé, transmitiram a tocha da crença de geração em geração. Mas agora, essa chama treme no vento da mudança. Não se trata apenas de faltar ao culto de domingo ou de escolher o trabalho em vez do culto, mas é uma mudança sísmica na nossa paisagem espiritual. Imagine um mundo onde a própria essência da fé é moldada e remodelada para caber nas caixas convenientes do ganho pessoal e da autorrealização. Não apenas perdendo o contato com as nossas raízes, mas também esquecendo o próprio solo de onde aquelas raízes extraíram vida. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova religião que se disfarça sob o disfarce de espiritualidade, mas é desprovida do amor sacrificial e da humildade que constituem a base da verdadeira fé. Onde é que nos perdemos? Quando foi que os ensinamentos eternos de Cristo, enraizados no amor e no serviço, foram ofuscados por um evangelho egocêntrico? Esta religião emergente é uma miragem perigosa. Ela promete liberdade, mas acorrenta a alma à autoindulgência. Ela defende o individualismo, mas nos isola na alegria humanitária da fé partilhada. Mas não desanimemos. Assim como uma única vela pode perfurar a noite mais escura, cada um de nós detém o poder de reacender o verdadeiro espírito da nossa fé. Somos chamados não apenas a ser espectadores, mas a participar ativamente nesta batalha pela alma da nossa espiritualidade, recuperando a essência da nossa fé. Uma fé que olha para fora, que serve, que ama incondicionalmente. A história do cristianismo não é de aceitação passiva, mas de amor revolucionário. É uma narrativa marcada por indivíduos que ousaram resistir às marés do seu tempo, movidos por convicção inabalável e um amor sem limites. Não somos apenas herdeiros desse legado, nós somos seus portadores. Meu amigo e minha amiga, você já notou como a cultura atual defende a busca pela felicidade e realização pessoal como o bem maior? É um toque de sereia, atraindo até mesmo os mais fiéis para fora do curso. Este não é o Evangelho de Cristo. Este
é um evangelho do eu. É um sistema de crenças que eleva nossos próprios desejos, sonhos e conforto ao altar onde somente Deus deveria reinar. Este credo moderno diz que o objetivo final da vida é a nossa própria felicidade. Mas espere, vamos fazer uma pausa e refletir. Será que foi realmente isso que Jesus nos ensinou? Considere as palavras profundas de Jesus em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 26. Aqui ele não está nos entregando uma passagem para uma vida de conforto e autoindulgência. Em vez disso, Jesus está nos chamando para um caminho de abnegação, uma jornada de segui-lo, mesmo quando isso desafia a nossa zona de conforto. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Neste momento de idolatria, o eu, a mensagem de Jesus é de fato revolucionária e contra-intuitiva. Ele não está nos chamando para uma vida de miséria, não, mas para uma vida de sacrifício significativo, onde encontramos verdadeira alegria e realização, não em servir a nós mesmos, mas em servir a Ele e aos outros. Esta emergente religião do eu é um engano astuto. É como uma miragem no deserto, prometendo realização, mas levando apenas a uma terra árida de solidão e desespero. A Bíblia nos alerta sobre tais enganos. Assim como Eva foi enganada no Éden, muitos hoje estão sendo seduzidos por este sistema de crenças atraente, mas perigoso. É hora de acordar, livrar-se das correntes do egocentrismo e abraçar o verdadeiro chamado de Cristo. É um chamado para entregarmos nossos sonhos, nossos desejos e nossas próprias vidas aos pés de Jesus, confiando que, ao nos perdermos por sua causa, encontraremos o verdadeiro propósito e alegria da vida. Estamos numa encruzilhada, enfrentando uma escolha entre o Evangelho de Cristo e o Evangelho de nós mesmos. O caminho que escolhemos moldará não apenas as nossas vidas, mas também as das gerações vindouras. Vamos escolher com sabedoria. Vamos escolher Jesus. Quantas vezes ansiamos pelo smartphone mais recente ou pelo modelo de carro mais novo, mesmo quando o que temos atualmente nos serve perfeitamente? É um ciclo sem fim, não é? Este esforço constante por mais é um sintoma de uma questão mais profunda. A religião emergente da autogratificação, onde os desejos pessoais e as buscas materiais ofuscam o nosso bem-estar espiritual e a nossa bússola moral. Esta nova religião não é o Evangelho. É um caminho perigoso que nos afasta da verdadeira essência da felicidade e da realização. É um mundo onde a busca por bens materiais e status social se torna um ídolo, substituindo o amor e a reverência que deveríamos ter por Deus. Esta idolatria de si mesmo e do materialismo é um engano astuto, uma miragem que promete felicidade, mas nos deixa mais vazios e insatisfeitos do que nunca. É hora de se libertar dessa ilusão. Vamos mudar nosso foco do que o mundo nos diz que deveríamos ter para o que Deus diz que precisamos. Lembremos que a verdadeira alegria não vem do aparelho mais recente ou do carro mais caro. Vem de conhecer a Deus, de viver uma vida que o honra e de amar os outros como Ele nos ama. Devemos guardar os nossos corações contra a atração sedutora desta nova religião do materialismo e do egocentrismo. Vamos escolher viver uma vida com propósito, fundamentada na verdade da Palavra de Deus, em vez de sermos influenciados pelos prazeres passageiros do mundo. Então, peço a você que estejamos vigilantes. Vamos nos lembrar diariamente do que realmente importa. Vamos viver uma vida que reflita o amor de Deus e os seus ensinamentos, e não as promessas vazias de um mundo que constantemente nos diz que precisamos de mais para sermos felizes.
Lembre-se de que a verdadeira felicidade e realização vem de uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Uma vida que valoriza as riquezas espirituais em detrimento da riqueza material. A verdadeira essência do contentamento. Não se trata de acumular mais para nós mesmos, mas de buscar algo maior. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos guia com estas palavras: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É como construir uma casa. Em vez de nos concentrarmos na decoração do interior, deveríamos primeiro estabelecer uma base sólida. Essa base é o nosso relacionamento com Deus. Agora vamos mergulhar mais fundo nessa ideia com uma mensagem poderosa de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 25. Ele desafia a obsessão do nosso mundo com a autopreservação, dizendo: Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Parece paradoxal, não é? Somos bombardeados diariamente com mensagens que nos dizem para olharmos para o número 1, para subirmos a escada a qualquer custo. Mas aqui está um alerta surpreendente. A verdadeira vida, a alegria real e duradoura, não se encontra no apego, mas no desapego. Não no acúmulo, mas na generosidade. Então, por que estou compartilhando isso com você? Porque, meu amigo e minha amiga, há uma tendência perigosa insinuando-se em nossas vidas, uma espécie de nova religião. É a crença de que a vida envolve autodescoberta e autorrealização. Mas cuidado, este não é o Evangelho. Esta é uma versão distorcida e diluída da verdade, e está levando muitos ao erro. O caminho para a verdadeira felicidade não é encontrado na autoglorificação, mas no autossacrifício. Não se trata de nos encontrarmos, mas de nos perdermos no serviço aos outros e no amor de Deus. Lembremos-nos de que o nosso valor não é medido pela nossa riqueza ou pelas nossas realizações, mas pela nossa disposição de nos submetermos à vontade de Deus e de seguirmos o seu caminho justo. Quando aceitamos Jesus como nosso guia, encontramos nosso verdadeiro propósito e significado na vida. Esse caminho, porém, nem sempre é confortável ou fácil. Exige sacrifício e, às vezes, significa até enfrentar provações e tribulações que testam a nossa fé. Lembre-se de que nossa segurança e conforto não são os objetivos finais. Antes, o objetivo é glorificar a Deus através de nossas vidas, mesmo na adversidade. Há um movimento sutil, mas poderoso, que contradiz essa crença central. É muitas vezes rotulada como a nova era ou espiritualidade alternativa, e o seu apelo é inegavelmente forte. Este movimento seduz com promessas de iluminação pessoal e libertação espiritual. Afirma oferecer um buffet de opções espirituais, encorajando os indivíduos a criarem os seus próprios caminhos para a verdade. Superficialmente, isso pode parecer libertador e inclusivo, mas há um perigo oculto escondido por baixo. Veja, esse movimento muitas vezes carece de profundidade e integridade. É um mercado espiritual onde a sabedoria antiga e as práticas sagradas são reembaladas e vendidas sem respeito ou reconhecimento das suas origens. É como um buffet espiritual onde você pode escolher o que mais lhe agrada, sem nenhum compromisso ou entendimento profundo. Essa abordagem não é apenas desrespeitosa, é perigosa. Considere a inconsistência em suas crenças e ações. Ao mesmo tempo que defende a harmonia e o respeito ambiental, apoia simultaneamente práticas que prejudicam o nosso planeta. É uma contradição que revela uma falta de compromisso genuíno com os valores que prega. Além disso, esta nova religião promove uma espécie de consumismo espiritual. Sugere que a iluminação e o crescimento espiritual podem ser facilmente adquiridos por um workshop ou seminário. Mas o verdadeiro crescimento espiritual não é uma mercadoria. É uma jornada que exige dedicação, introspecção e muito trabalho. Não é pular de uma filosofia esotérica para outra conforme o capricho dita. É o desenvolvimento pessoal e espiritual genuíno e contínuo. Então, o que isso significa para nós como seguidores de Cristo? Primeiro, devemos ser vigilantes e criteriosos. Devemos reconhecer que a verdadeira sabedoria e iluminação vem de um relacionamento profundo e comprometido com Deus,
e não da última moda ou filosofia espiritual. Nossa fé não tem a ver com conveniência ou autogratificação, mas é sobre um compromisso vitalício com o crescimento, o serviço e a glorificação de Deus. Ao navegarmos nessas águas desafiadoras, vamos nos apegar à nossa âncora em Cristo. Lembremos-nos de que a nossa jornada com Ele pode nem sempre ser fácil ou confortável, mas é autêntica, profunda e, em última análise, gratificante. Esta nova religião emergente pode parecer atraente, mas é um caminho que nos afasta da verdade, da mensagem vivificante do Evangelho. Concluindo, não nos deixemos influenciar pelo fascínio desta nova e perigosa religião. Em vez disso, reafirmemos o nosso compromisso com Cristo, com a verdade do Evangelho e com a jornada de crescimento espiritual genuíno. Sejamos exemplos de fé, esperança e amor em um mundo que busca significado. Lembre-se, somente em Cristo encontraremos nossa verdadeira identidade, propósito e caminho para a vida eterna. Levante-se, filho de Deus. Levante-se, fiel seguidor da fé. Quebre as correntes do sono. É hora de discernir o ritmo do nosso mundo. Você consegue ver as tendências ocultas da nossa realidade refletindo as profecias do reinado do Anticristo? Os fios da tecnologia estão a nos entrelaçar num futuro que tem uma estranha semelhança com as visões do livro do Apocalipse. O mundo, tal como conhecemos, está passando por uma tremenda mudança, uma mudança predita pela própria Bíblia. Vamos revisitar uma passagem muito forte do livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 ao 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa passagem descreve uma época em que todos, independentemente de sua posição na sociedade, sejam eles ricos ou pobres, livres ou escravizados, serão obrigados a ter uma marca distintiva na mão direita ou na testa. Será uma época em que o comércio e as vendas serão ditados por esta marca, uma marca da besta, uma personificação de uma entidade que se opõe a Deus. A sabedoria nestes versículos é oferecida àqueles que possuem discernimento, nos convidando a compreender o número da besta, um número sinônimo de homem, simbolizado como 666. Esta passagem pinta um quadro vívido dos tempos assustadores que virão, tempos em que a sociedade será influenciada por forças que se opõem à luz, tempos dos quais estamos nos aproximando já hoje. É crucial reconhecer os sinais que nos rodeiam. Vivemos em tempos extraordinários, tempos cheios de esquisitices e ocorrências peculiares. As areias movediças da nossa cultura, as normas em evolução da sociedade, todas parecem fluir em uma única direção, que é a direção do alvorecer de uma era presidida pelo Anticristo. Pare um momento para olhar ao redor e observar nosso mundo hoje. Não está ele se preparando para a chegada daquele sobre o qual a Bíblia nos alertou? As peças deste grande quebra-cabeças estão a se encaixar, cada uma contribuindo para a preparação do mundo para acolher o Anticristo. Mas não deixem seus corações ficarem perturbados. Lembre-se que, como seguidores de Cristo, temos a força para perseverar, manter a nossa fé e para brilhar a nossa luz nos cantos mais escuros desse mundo. Fomos avisados sobre esses tempos e devemos permanecer firmes, guiados pelos ensinamentos de Deus e inspirados pelo seu amor. Não devemos ficar alarmados com a mudança dos tempos, pelo contrário, devemos enxergar isso como um apelo à ação. É um chamado para aprofundarmos a nossa fé, permanecermos firmes na nossa crença em Deus e estendermos as mãos com amor e unidade aos nossos semelhantes. É um momento para lembrarmos as palavras de nosso Salvador, defendermos seus ensinamentos e sermos o farol da esperança nesses tempos de mudança. Devemos extrair força da palavra de Deus, encontrar conforto em seu amor e deixar sua luz nos guiar nesses tempos de mudança.
A Bíblia nos disse que isso aconteceria, meu amigo e minha amiga. E nesses últimos dias, somos chamados a ser corajosos, fortes e firmes na nossa fé. Vamos enfrentar esse desafio. Tomemos, por exemplo, o reino da fama e da influência. Houve uma mudança profunda na forma como percebemos e interagimos com indivíduos que dominam a cultura popular. É como se o público lhes tivesse concedido um estatuto quase que divino e as suas vidas fossem seguidas com um fervor intenso que reflete uma devoção religiosa. Pense no espetáculo de um show, onde os fãs gritam os nomes de suas queridas estrelas com uma paixão que beira a idolatria. Os gritos e os aplausos, a adoração fervorosa, é como se essas figuras tivessem ascendido a um panteão próprio. Elas são elevadas, estimadas e admiradas como entidades divinas da tradição. O poder dessas figuras influentes não se limita apenas à sua esfera pessoal. O seu alcance se estende muito além do seu público imediato, abordando questões globais e moldando crenças individuais. As suas palavras ressoam e as suas ações inspiram imitação. A sua influência é tão profunda que empresas gastam fortunas para garantir o seu apoio. Refletindo sobre minha própria juventude, me lembro do fascínio magnético de uma figura como Michael Jackson. A visão de suas performances incitava tanto fervor que os fãs ficavam impressionados a ponto de desmaiar. Essa não é uma mera apreciação de talento, é um ato de adoração puro e simples. Esse culto à celebridade tem implicações de longo alcance. A influência que elas exercem sobre seus seguidores é tão poderosa que isso molda tendências e dita comportamentos. Vamos observar por um momento a profecia bíblica da marca da besta. Quando uma celebridade adota essa marca, você acha provável que suas legiões de seguidores sigam o exemplo dela? Você acredita que as massas, fascinadas pelo carisma dessas figuras influentes, abraçarão também esse novo símbolo? Aqui nos encontramos em uma encruzilhada. Com as figuras influentes do nosso tempo apoiando o homem do pecado, a sociedade é levada a fazer o mesmo. As marcas investem milhões nessas personalidades, não apenas pela sua popularidade, mas pelo seu poder de moldar comportamentos e crenças. É crucial discernirmos esses sinais e compreendermos as mudanças que estamos testemunhando. A Bíblia predisse esse tempo e é nosso dever navegar por essas marés de mudança com sabedoria e fé. Estamos no meio dos últimos dias. E ao vermos as pessoas começando a mudar, devemos nos guiar pela nossa fé e permanecer firmes naquilo que acreditamos. Nunca na história da humanidade houve um período como esse. A mudança está varrendo o mundo como uma maré implacável, alterando a própria estrutura da nossa sociedade. Agora imagine uma figura surgindo em meio a esse turbilhão, uma figura que incorpora carisma, cativando o coração de muitos. Essa pessoa parecerá ser um farol de esperança, um unificador capaz de acabar com as divisões que atualmente fraturam o nosso mundo. Uma figura ao que parece que detém um remédio para todas as nossas tribulações. Mas devemos ter cautela. O fascínio dessa figura será potente e o apelo quase irresistível. Afinal, esse é um mundo que se deixa facilmente encantar pelo carisma de uma celebridade. Tal pessoa, predita nas Escrituras, exercerá um poder e uma influência que não são dessa terra, mas sim que vem do abismo mais profundo. Lembre-se do relato bíblico, onde Satanás tenta Jesus, oferecendo a ele o esplendor de todos os reinos terrestres em troca da adoração. Isso, meu amigo e minha amiga, é um vislumbre da oferta que será feita a essa figura predita, uma promessa de domínio sobre todas as glórias terrenas. É essa atração magnética que atrairá as massas para ela, encantadas pela sua autoridade aparentemente divina. Mesmo dentro dos nossos santuários sagrados, há uma mudança sutil. Você provavelmente já ouviu rumores sobre pastores famosos ou sobre um entrelaçamento de fama e fé. Nesses últimos dias, conforme predito, as pessoas estão começando a mudar. É nossa responsabilidade discernir essas mudanças, navegá-las com sabedoria e permanecer firmes na nossa fé. Ao testemunharmos essas transformações, devemos tirar forças da sabedoria da palavra de Deus, fundamentando os nossos corações na verdade e no amor. Portanto, permaneçamos vigilantes, firmes na fé, e sempre devemos nos lembrar: somos guiados por um amor que é eterno,
uma esperança inabalável e uma sabedoria que transcende o tempo. Apegue-se a esta verdade enquanto viajamos juntos através desses tempos de mudança, nos aproximando cada vez mais do dia da volta do Senhor Jesus. Você já parou para pensar em Deus vendo o fascínio de nossa sociedade por líderes espirituais proeminentes e acenando com a cabeça em afirmação? Lembre-se, é somente Deus que merece nossa adoração, nossa reverência e nossa fé. Nenhum outro, independentemente de sua aparente grandeza, pode reivindicar essa posição. Vamos afirmar isso juntos. Só Deus é magnífico. Só Deus é merecedor de toda adoração. Se recuse a colocar indivíduos em pedestais, pois isso apenas te levará a um caminho repleto de perigos. Juntamente com o surgimento dessa cultura de idolatrar os humanos, observamos uma mudança social no sentido de abraçar uma figura que incorpora tudo o que é contrário a Deus. O segundo capítulo do livro de Tessalonicenses prevê uma queda monumental, uma rebelião contra Deus como nenhuma outra, e podemos testemunhar esse fenômeno se desenrolando em tempo real. Está em curso uma rebelião global incomparável contra todas as outras coisas divinas e, surpreendentemente, mesmo aqueles que professam ser seguidores de Jesus estão sendo enganados por ela. Nos encontramos hoje numa época em que os limites entre a justiça e a maldade estão juntos. A moralidade é questionada, sendo o bem rotulado como mal e vice-versa. Reflita sobre a legislação que foi implementada nas últimas 2 décadas. Contemple a transformação que nosso mundo sofreu no mesmo período e você perceberá a profunda verdade de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O enigma da ilegalidade já está tecendo a sua teia. Na verdade, já está em ação, abrindo caminho para a figura da transgressão. Todos os dias, todas as semanas, todos os anos, este enigma da transgressão está incessantemente em movimento, como está na passagem que ouvimos há pouco. A transformação da sociedade e a aceitação da ilegalidade foram preditas nas Escrituras Sagradas e estamos agora, nestes últimos dias, testemunhando as mesmas mudanças previstas. É um chamado para fortalecermos a nossa fé, nos apegarmos aos nossos valores e permanecermos como pilares da justiça diante dessas areias movediças. É nossa responsabilidade como cristãos refletir o amor e a graça de Deus em um mundo que está cada vez mais perdendo de vista essas virtudes. Que isso seja um lembrete de que nesses tempos de mudança ainda podemos ser o reflexo imutável do amor e da verdade de Deus. Vamos permanecer fortes, firmes e fiéis. Somente Deus é magnífico, somente Deus é grande, somente Deus deve ser adorado. Tal como um escultor molda a argila, forças invisíveis moldam sutilmente o nosso mundo, o preparando para um evento monumental. Imagine isso como um oleiro moldando habilmente o barro, girando suave e lentamente. Essa é a mão invisível do reino espiritual, trabalhando incessantemente. Não se trata de um cataclisma acontecendo na calada da noite. Não é um tirano tomando o poder do nada, não. O cenário está sendo montado meticulosamente, pacientemente e quase que imperceptivelmente. E quem é o ator principal dessa grande peça? Não é outro senão o Anticristo. O mundo como conhecemos está sendo preparado para a sua chegada, e essa é a dura realidade em que nos encontramos. Mas quem é a mão orientadora impedindo sutilmente que essas forças assumam completamente o controle? Quem é o guardião garantindo que o mundo não mergulhe prematuramente na escuridão? É o Espírito Santo, a força de Deus que permeia a nossa existência. No entanto, conforme chegamos aos últimos dias, o mal se multiplicará. Agora, o que isso significa para a humanidade? Quais são as implicações para nós, filhos de Deus, que vivemos nesses tempos? O sinal mais revelador dos tempos é que a própria essência das pessoas está se transformando. Os valores, a sua moral, as suas crenças, tudo está sofrendo uma mudança radical. Estamos testemunhando uma era em que a sociedade se torna cada vez mais indiferente, se não hostil, para com Deus e a sua palavra.
Isso não é mera coincidência, meu amigo e minha amiga. Esse não é o produto da evolução social. Isso é um mundo que está sendo preparado para o anticristo, um mundo que ele considera acolhedor para ele. Estas não são mudanças a serem temidas, mas a serem compreendidas dentro do contexto do plano de Deus.